por isso a gente trouxe esse assunto aqui hoje, 7 direitos para quem tem mais de 60 anos de idade e que você não faz ideia de que tem. Hoje vamos falar dos direitos dos idosos no Brasil, o que está valendo, o que não está mais, o que funciona na prática e etc. Primeira coisa que a gente tem que se basear é no Estatuto do Idoso. No Brasil, a maior conquista dos idosos foi a promulgação da Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Essa lei regula os principais direitos dos idosos, os deveres da sociedade, da família e também do poder público. Afinal, quem é idoso? Isso é uma dúvida muito comum aqui no nosso canal. Por essa lei, ou seja, o Estatuto do Idoso, em vigor no Brasil, é considerado idosa a pessoa a partir dos 60 anos de idade. Então não é 55, não é 65, não é 70, é 60 anos ou mais. Entendeu até aqui? Então vamos dar continuidade aqui para saber dos direitos. Vou começar com um muito importante, principalmente agora em período aí de crise, né, que o Brasil está. Medicamento é um alto custo para os idosos, para os aposentados e pensionistas. E o artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação da sua saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Se porventura você não conseguir, principalmente se for um medicamento de alto custo, você tem que procurar a Defensoria Pública ou algum advogado da sua confiança para você conseguir fazer valer essa lei, porque às vezes o Estado fala que não tem aquele medicamento, simplesmente porque ele é de alto custo, e aí você pode invocar aí a lei, exatamente o que eu falei aqui, Estatuto do Idoso, para conseguir isso mediante a justiça, certo? Esse foi o primeiro. Agora falando na justiça, vamos a ela aqui, ó. Pouca gente sabe que a justiça é morosa, demora muito, né? Eu não vou entrar com processo, vou esperar, vou deixar aí porque demora, eu vou morrer e não vou receber, mas olha só, os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais, nos quais figure como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer a prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro também com mais de 60 anos. Então, muito interessante, você não precisa ficar esperando o processo na justiça, você tem prioridade também na fila de processos judiciais e poucos sabem disso. Dando continuidade aqui, transporte público. A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso, mas há especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais. Assim, a idade mínima para entrar sem pagar pode variar entre 60 e 65 anos. Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos de idade e deixa a critério das administrações locais a decisão sobre incluir ou não os maiores de 60 anos. Recentemente a gente teve um caso com o prefeito de São Paulo, né, que extinguiu essa gratuidade que era a partir de 60 anos e seguiu o que está na lei geral, que é de 65 anos. Houve bastante protesto, a gente teve muita discussão, mas a prefeitura venceu e aí cortou dos 60 até os 64 anos, né, até completar 65 anos em São Paulo. Isenção do IPTU. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso, Lei Federal número 10471 de 2003, vem garantindo algumas isenções tributárias sim, tais como o do IPTU. A isenção varia dependendo do município. A norma vale para as pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e com renda até 2 salários mínimos. Então não basta só ser idoso. Algumas cidades do Brasil já possuem essa isenção, como a capital paulista, Sena Madureira, no Acre, Petrópolis, no Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita um projeto de lei que concede essa isenção fiscal do imposto territorial urbano, né? Imposto predial territorial urbano, IPTU, a imóvel exclusivamente residencial com valor máximo de R$300 mil pertencente a pessoas acima de 60 anos. Então, fique de olho, procure aí na sua cidade, no seu município, para saber se já tem essa lei. Se não tiver, cobre, porque tem muito lugar já dando exemplo. Pensão alimentícia. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais. É isso mesmo.
A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentarem têm direito a receber pensão e a escolher de qual filho vai receber. É isso mesmo, que um às vezes não tem condição, outro tem e não quer dar, e aí tem como escolher sim. O não pagamento pode resultar na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida, ou seja, eles garantem a fundamentação legal para exigir essa medida. E caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar, o idoso pode pleitear o benefício assistencial, cujo valor é de um salário mínimo mensal ao cidadão com 65 anos ou mais que não possua renda suficiente para manter-se ou a si mesmo ou a sua família, conforme os critérios definidos pela legislação. É o famoso BPC-LOAS idoso, que eu vou deixar um vídeo completo agora no final para vocês acompanharem e saberem como solicitar o passo a passo de absolutamente tudo. Assistência à saúde. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente em relação aos de uso continuado, como as próteses. Os idosos também têm direito a atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte dos planos de saúde no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da sua idade, a jurisprudência do STJ entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento na procura por serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos. Isso quer dizer o quê? Traduzindo para vocês, que quanto mais idosa a pessoa fica, teoricamente, ela vai procurar mais um médico, gerando um custo maior para os planos de saúde. E aí o STJ autorizou o aumento proporcional à idade da pessoa. O que não se pode fazer, segundo o STJ, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano pelo idoso. Eu entendo hoje que a maioria dos idosos, aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo e meio. E um plano de saúde não custa menos que R$1.000 aí, um plano de saúde de qualidade que minimamente vai poder te atender. Então, qualquer valor hoje está sendo inviável. Infelizmente, o STJ cedeu nessa parte e acabou inviabilizando totalmente esse artigo do Estatuto do Idoso. Vai fazer o quê, né? A politicagem foi a favor dos planos de saúde. Medicamentos gratuitos. O artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, como as próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Se for um medicamento de alto custo, pessoal, e aí não conseguir, simplesmente a rede pública falar que não tem que acionar a justiça. É isso mesmo. Você procura a defensoria pública do seu município aí, ou você pode também procurar um advogado da sua confiança se você tiver condições de pagar. E falando em justiça, pouca gente sabe. Muita gente às vezes não quer entrar com processo, seja contra o INSS, seja contra quem for, porque fala, eu vou ficar o resto da vida esperando, não vou aguardar, eu nem vou entrar com esse processo porque não vai dar em nada, eu vou morrer e não vou ver. Mas os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais nos quais figurem como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício é simples, é preciso apenas fazer a prova da idade através do seu documento e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente, ou seja, quando protocola a ação, já informa ali que é prioridade por conta da idade. Simples assim, e você já vai ter prioridade em cima de todos os outros processos que não são de pessoas idosas. Em caso de morte, a prioridade também se estende ao cônjuge ou companheiro, também com mais de 60 anos. Então, muito importante isso. Transporte público. A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso, mas há especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais. Assim, a idade mínima para entrar sem pagar pode variar entre 60 e 65 anos. Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos e deixa a critério das administrações locais o que vai fazer a decisão sobre incluir ou não os maiores de 60 anos. Isso quer dizer o que, pessoal? Vou explicar com um exemplo prático para vocês. Em São Paulo, a gratuidade era para 60 anos ou mais no transporte público.
e o prefeito Bruno Covas, que inclusive já faleceu, tirou essa gratuidade, deixando apenas 65 anos ou mais. Houve muito protesto, muita discussão, ação na justiça, mas acabou prevalecendo 65 anos de idade. Então, via de regra, 65 anos. Se a prefeitura quiser, faz 60 anos, mas não é obrigatório, certo? Vagas exclusivas. De acordo com a legislação, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas a pessoas maiores de 60 anos de idade, sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade, certo? Essa daqui muita gente já conhece. Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, ou seja, tanto público quanto privado, prestadores de serviços à população. Esse direito também é assegurado pela Lei 10.048 e pelo Decreto 5296 de 2004, que a regulamentou. E lembrando que existe a super prioridade também, pessoal, que é quem tem 80 anos ou mais. Então, se tivermos 2 idosos aguardando, seja na fila da justiça, seja na fila presencial em algum órgão público ou privado, vou dar exemplo, um banco, se tiver 2 idosos, né, um de 60 anos ou mais, mas que não chegue a 80, e outro acima de 80 anos, o de 80 anos vai ter prioridade em detrimento do outro, certo? Então, fica aqui, sobrepõe a prioridade de 80 anos ou mais, mesmo que ele tenha chegado depois, ele vai ser atendido primeiro quem tem 80 anos ou mais de quem tem entre 60 e 79 anos. Então, ficou explicado aí para vocês, como eu falei, aqui a super prioridade. E por fim aqui, ó, no caso de serviços de emergência de saúde, a prioridade de atendimento fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. O artigo 16 do Estatuto assegura o direito ao acompanhante, a quem deverá ser garantidas condições adequadas para a sua permanência no local. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para tratar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um joinha, porque a gente aqui fez com todo o carinho para mostrar para vocês o direito que realmente vocês têm. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Agora que vocês já sabem quais são as garantias proporcionadas pelo Estado para as pessoas que têm mais de 60 anos de idade, compartilhe com todos os seus amigos e parentes para que possam conhecer os seus direitos. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like também e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço.